Na história dos grandes impérios, na evolução do comércio global, no cotidiano e nas guerras, os trens são os motores de mudança. Para contar a história dos trens, vamos do passado até as grandes cidades de hoje em dia, passando por lugares remotos e pelas mais belas paisagens, chegando até o futuro. Dos mais velozes aos mais lentos, dos mais imponentes aos trens de brinquedo. Essa é a história que já conhecemos e detalhes que vão te surpreender. Os trens mudaram o mundo. Servindo como armas e transporte, os trens transformaram os campos de batalha. Os trens foram muito importantes nas guerras do século XIX e nas duas guerras mundiais. Eles contribuíram para o tamanho dos exércitos e para o resultado dos ataques. Vamos ver como os trens se tornaram poderosas armas. Enormes canhões ferroviários faziam ataques a longa distância. Trens blindados comandavam o abastecimento de suprimentos. Trens que transportaram milhões de soldados. Trens ambulância que salvaram inúmeras vidas. Prisioneiros que trabalharam até a morte construindo ferrovias e trens que levaram vítimas para os campos de concentração. Vamos ver a história de como os trens se tornaram os heróis e também os vilões das guerras modernas. Por cerca de um século, entre 1850 e 1950, os trens tiveram um grande impacto no cenário das guerras em todo o mundo. Sir Charles Napier, comandante-chefe na Índia na década de 1840, foi um dos primeiros a apoiar a força militar ferroviária. Muito bem, vapor, escreveu ele. Fumaça, tu és maravilhosa. És revolucionário. Suprimentos são essenciais em uma guerra. E para garantir que os suprimentos fossem abastecidos em grandes quantidades e de forma ágil, as ferrovias eram a invenção que os militares precisavam. Mais importante até do que a pólvora. As ferrovias eram como se fossem armas de destruição em massa. E elas contribuíram para um grande avanço industrial que só foi alcançado por conta das guerras. Os trens podem levar uma grande quantidade de suprimentos, armamentos, alimentos e de pessoas. Também podem deslocar um grande número de soldados por longas distâncias em alta velocidade. Ferrovias logo passaram a ser consideradas como recursos militares. E em pouco tempo, todos perceberam que os trens teriam o poder de mudar o decorrer da guerra. Cada país construiu seu próprio sistema ferroviário não só para fins econômicos, mas também para impulsionar suas forças militares. E isso se transformou numa das principais estratégias. Agora eles poderiam avançar suas tropas mais rápido do que nunca. A Primeira Guerra Ferroviária foi realmente uma grande guerra. Foi a Guerra Civil Americana, que aconteceu entre os anos de 1861 e 65. E essa foi uma guerra muito sangrenta. Muitos soldados americanos acabaram perdendo as vidas. Mais ou menos 600 mil foram mortos. A General, um clássico filme mudo de Buster Keaton, que se passa nessa época, retrata um dos episódios mais famosos da Guerra Civil. Um momento que deixou bem claro a importância das ferrovias. Pode-se dizer que as ferrovias são um símbolo da era industrial. E a era industrial na Europa causou grandes impactos políticos. Na Europa, no começo de 1842, um projeto foi desenvolvido na Alemanha. A construção de uma estrutura ferroviária estratégica que apoiaria operações simultâneas contra a França e a Rússia. As revoluções de 1848, espalhadas pela Europa, confrontaram os governantes. Surgiu a necessidade de mandarem mais tropas para esses locais. Assim, na Alemanha, na Itália, entre os austríacos da Itália e na França, as revoluções eram surpreendidas com tropas que desciam de um trem em uma estação, em vez de tropas que caminhavam durante semanas.
Em 1896, a Alemanha começou a construir uma ferrovia que saía de Aix-la-Chapelle, passando pelos rios Reno e Moselle. Assim, tropas de qualquer parte do Império Alemão poderiam chegar até a Bélgica, como eles fizeram em 1914. Os alemães construíram um sistema ferroviário muito eficiente. E com o passar do tempo, quando eles venceram a Guerra Franco-Prussiana de 1870, eles perceberam que uma das razões principais de sua vitória foi por conta da sofisticação de seu sistema ferroviário. As ferrovias permitiram que eles levassem uma maior quantidade de armamento e de soldados muito mais rápido do que antes. Antes da Primeira Guerra Mundial, durante as duas guerras mundiais e depois de acidentes inconvenientes na Guerra Franco-Prussiana, o design das locomotivas alemãs precisava ter uma seção superior desmontável. As pontes francesas eram muito mais baixas que as pontes alemãs, e muitas locomotivas alemãs acabaram ficando sem suas chaminés. Em 1890, o ministro da Guerra, General Bronsart von Schellendorf, afirmou: a segurança do Reich dependia em grande parte da expansão de suas ferrovias. A relação entre as ferrovias e a guerra era uma relação simbiótica e interdependente. E a inclusão das ferrovias gerou um tipo diferente de guerra. Em 1870, a França tinha cerca de 500 mil de homens disponíveis para o exército. Em 1914, esse número aumentou para 4 milhões de homens, embora a população tivesse aumentado apenas 10%. Como isso foi possível? Depois da Guerra Franco-Prussiana no século XIX, que foi organizada com base em estatísticas, o governo francês decidiu construir ferrovias em um complexo sistema que parecia não ter utilidade, mas que no caso de uma invasão seria útil. A guerra trouxe muitos avanços em escala industrial. E isso fica claro quando analisamos a história das ferrovias e da Grande Guerra. Na virada do século XIX, antes da guerra, ferrovias para fins militares estavam sendo construídas em diversos locais. As ferrovias não carregavam apenas tropas e munição, levavam outras coisas para o campo de batalha. As estradas de ferro também transportavam muitas pessoas feridas, mortas e tudo o que restasse depois de uma batalha. Faziam muito mais do que isso. Países europeus que tinham vastos territórios se interessaram pelas ferrovias. Os trens ofereciam algo nunca visto antes: a oportunidade de policiar um grande território com tropas pequenas, mas móveis. Administrar um império envolvia diversas questões. Tinha que alimentar o exército, abastecer de armamentos, teria tropas indo e vindo. A Índia é um excelente exemplo disso. A construção de ferrovias permitiu que os britânicos governassem ali, mesmo com um número pequeno de administradores e um número pequeno de militares britânicos. A ferrovia permitia aos britânicos transportar suas tropas rapidamente, caso houvesse algum tipo de revolução. A ferrovia de longa distância mais famosa foi construída para proteger as fronteiras de um grande império. Além disso, tinha uma vertente militar. Uma disputa imperial surge no nordeste da Ásia. O Império Russo está se expandindo para o leste, em direção à Sibéria e à costa do Pacífico. E para unir todo esse imenso Império Russo, no início do século XX, eles começaram a construir uma ferrovia estratégica, a Transiberiana, que chegava a Vladivostok, no extremo leste da Rússia. A construção ferroviária da Rússia ameaçou a expansão imperial do Japão no nordeste da Ásia. Em 1904, essa ferrovia influenciou o início de uma grande guerra. Os japoneses ficaram tão preocupados com isso que iniciaram uma guerra contra os russos. Na verdade, eles poderiam ter decidido antes. A ferrovia permitiu que os russos reforçassem seu exército no leste da Ásia também.
A guerra aconteceu na Manchúria, mas era sustentada pelo lado russo por essa longa ferrovia de via única. Mas isso não garantiu a vitória para os russos. Na China, as ferrovias foram responsáveis por uma reação bélica diferente. Esse foi um momento decisivo que marcou o fim do domínio imperial. O movimento de proteção ferroviária surgiu em 1911 em resposta aos planos do governo de nacionalizar projetos de desenvolvimento ferroviário para depois transferir o controle para nações estrangeiras. Essa situação derrubou a dinastia Jing em 1912. Ironicamente, em meio à crise, a ferrovia que ia de Sichuan a Hankou, que faz parte da via férrea de alta velocidade da China, levou mais de 100 anos até ser concluída em julho de 2012. Na Europa, no final dos primeiros 10 anos do século XX, as intensas disputas relacionadas ao poder militar das ferrovias aumentavam de forma significativa. Militares de diversas partes da Europa estavam sempre atentos aos avanços ferroviários de seus inimigos para ver se iriam dar aos seus adversários e inimigos algum tipo de vantagem com suas linhas férreas ou não. Para a Alemanha, a construção ferroviária russa significava um rápido avanço das tropas russas para frente. E aquilo era uma grande ameaça. Kurt Heisler, secretário particular do chanceler, escreveu: a inteligência militar está ameaçada. Após o término da construção das ferrovias na Polônia sob o comando russo, nossa posição será insustentável. Esse pensamento aumentou as aflições, a situação era instável e tornava a guerra cada vez mais possível. Gottlieb von Jägel, do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, acreditava: a Rússia vai nos esmagar. Eles têm um grande número de soldados, uma frota no Oceano Báltico e ferrovias estratégicas. Os riscos eram iminentes. A situação política era desfavorável e em agosto de 1914 aconteceu a explosão e a mobilização. Precisamos de um exército grande para derrotar nosso vizinho inimigo, mas não temos um exército grande o suficiente. Então, era preciso recrutar reservistas. Era preciso convocar essas pessoas rapidamente e reuni-los em algum lugar. Agora, isso não teria sido possível se não existisse um meio rápido e eficiente para mover muitas pessoas de um lugar para o outro. E as ferrovias permitiam isso. O plano dos alemães não era espalhar os soldados em acampamentos, caso surgisse alguma ameaça de guerra. Todo o sistema férreo foi projetado como se fossem teias de aranha, para levar milhões de soldados em vários trens para a linha de frente. Inicialmente, o sistema ferroviário francês foi projetado da mesma maneira. 15 dias após o início da guerra, 4.500 trens militares transportaram soldados para mais de 4.000 destinos. E mais 400 trens levaram a força expedicionária britânica para a linha de frente. O grande historiador britânico A.J.P. Taylor escreveu um livro chamado War by Timetable, onde ele dizia que, uma vez que os planos de mobilização começassem a entrar em vigor, com essa extensão de linhas férreas extremamente complexa que se moviam pela Europa, a guerra seria inevitável e não poderia ser interrompida. A Primeira Guerra Mundial, escreveu Taylor, foi planejada pelos governantes da Europa de acordo com o itinerário ferroviário. Foi um clímax inesperado da era ferroviária. Mas a maior surpresa foi o planejamento ferroviário alemão que surgiu a seguir. Eles investigaram o sistema e encontraram como que estações em campos abertos em pequenas aldeias. O objetivo desses pátios era estacionar os trens em tempos de guerra. Durante os 16 dias de mobilização e o movimento alemão para o oeste, a cada 10 minutos, um trem com tropas e suprimentos cruzava a ponte Hohenzollern no rio Reno. Depois de 2 semanas do início da guerra, quase 2.500 trens se movimentavam, entregando um exército composto por 1 milhão de homens armados e 400 mil cavalos para a linha de frente. O número de cavalos era um pouco menor,
visto que a cavalaria exigia 4 vezes o espaço da infantaria nos trens. A Alemanha previu uma guerra simultânea de 2 frentes. Eles entrariam em guerra com a Rússia e a França. No primeiro dia, as ferrovias permitiriam executar o Plano Schlieffen para mover tropas suficientes para combater a França. A ideia era derrotar a França e usar o sistema ferroviário alemão para mover as tropas para a frente oriental. As cenas de emoção exibidas nos noticiários não dizem a verdade sobre o que estava no coração daqueles que embarcaram nos trens. Nomes das estações começam a ganhar significado e meu coração estremece. Escreveu Éric Maria Remarque em All Quiet on the Western Front. O trem segue seu caminho. Eu fico na janela e minhas mãos asseguram. As estações marcam os limites da minha juventude. O trem levava os jovens soldados de diversas partes da Alemanha, não apenas para as fronteiras, mas também através delas, tudo graças ao planejamento alemão. Eles desenvolveram um sistema ferroviário que ia até a fronteira da França com a Bélgica, passando por dentro da Bélgica com o consentimento dos belgas. De acordo com o plano alemão, a estação ferroviária em Liege seria invadida no 12º dia por um pequeno exército belga que não seria capaz de lutar. O plano era bem estruturado. Os belgas lutaram bravamente e a 12ª noite terminou. A resposta do rei Albert da Bélgica às demandas alemãs foi decretar a destruição das ferrovias belgas que, apesar de a Alemanha ter recrutado uma tropa de 26 mil homens para completar o projeto, ele nunca foi totalmente realizado. E isso trouxe consequências. Além das linhas de frente, as ferrovias representariam parte da estratégia durante a guerra. O local em que os trens descarregavam seus suprimentos, suas cargas e seus passageiros estava incluído na estratégia da guerra. Foi o que fez a frente britânica na estação de Amiens, no Vale de Somme. E isso permitiu aos britânicos começar seus ataques em Somme. Na Batalha de Waterloo, em 1815, a batalha durou apenas algumas horas. Não chegou a durar um dia. 100 anos depois, nós temos a Batalha de Somme, que durou uns 7, 8 meses. E tudo isso graças às ferrovias que eram capazes de prover os dois lados, transportando sempre tropas e munição. A Batalha de Somme e outras batalhas na frente ocidental aconteceram por semanas e meses porque tinham como abastecer seus suprimentos. Eles precisavam de muitos trens para trazer as novas armas que eles adquiriram, como canhões de tiro rápido, metralhadoras, armas de fogo recarregáveis e uma grande quantidade de munição. Trazer um grande número de soldados para a linha de frente ocidental foi um pesadelo logístico, porque boa parte do caminho costumava ser muito lamacento. Os britânicos eram mais inovadores e optaram por usar força motriz com os novos veículos a motor. Mas, na Batalha de Somme, ficaram atolados na lama, formando filas de até 60 quilômetros nas estradas. Um registro ilustra bem como os especialistas entenderam a importância das ferrovias para serem bem-sucedidas. Sobre a Primeira Guerra Mundial, no registro oficial britânico sobre o conflito, 600 páginas são dedicadas à discussão sobre a funcionalidade das ferrovias. Eles tinham um sistema de ferrovias que era pequeno, mas que servia para suprir as tropas nas trincheiras da linha de frente. As pequenas linhas férreas de 60 centímetros faziam uma ligação eficiente e única entre as estações e a linha de frente, e a sua extensão era de pelo menos 11 quilômetros. Os motores a vapor eram mais vulneráveis. Era fácil saber sua localização por conta da fumaça, etc. Por isso, foram desenvolvidas pequenas locomotivas movidas a diesel e a gasolina, especialmente para as ferrovias menores. Os trens tiveram um papel importante no abastecimento de suprimentos na Primeira Guerra, mas também foram importantes para cuidar dos incontáveis feridos.
Sobre isso, nós sempre nos lembramos de helicópteros que faziam os primeiros socorros, resgatavam as vítimas e as levavam rapidamente para um hospital. Bom, na Grande Guerra, foram os trens. Os trens ambulância, desenvolvidos para situações de emergência, eram capazes de transportar cerca de 1000 pacientes. Seja em Wolverton ou outras estações como Eastleigh, Doncaster e Stratford, eles tinham trens de ambulância. Na Primeira Guerra Mundial, o número de vítimas era muito alto. E na Europa continental, eles não eram capazes de levar todo o número de vítimas a tempo para os hospitais. Não tínhamos tempo de tirar nem as roupas nem as botas dos homens, escreveu Gertrude Doherty sobre seu trabalho como enfermeira na frente ocidental. Quando estávamos quase sem espaço, um trem-ambulância chegou e aliviou a pressão. Ela disse que os homens que carregavam as macas tiveram muitos desafios, andavam pela lama carregando homens para serem socorridos. Esses trens salvaram milhões de vidas, principalmente dos britânicos, levando-os de volta aos portos para serem levados para os hospitais na Inglaterra. Eles não realizavam muitos procedimentos nos vagões, mas podiam resgatar os feridos rapidamente e, o mais importante, em segurança. Os homens feridos não precisavam ser levados por estradas acidentadas, mas sim por linhas férreas de qualidade. Os trens marcaram a história nos conflitos de 1914 a 1918. A guerra percorreu longas distâncias. Percorreu uma linha ferroviária conhecida como Ferrovia Hedjaz, a linha de 1.300 quilômetros de Damasco a Medina. Na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido descobriu que os alemães estavam financiando uma ferrovia que ia da Turquia, no Oriente Médio, até a Ferrovia Hedjaz e cruzava a Jordânia e Israel. Seções ocidentais da Ferrovia de Bagdá, que a Alemanha considerava como propriedade deles, ligavam-se à Ferrovia Hedjaz, que ligava Damasco até as estações de Meca. O destino planejado era até a santa cidade de Meca. E assim foi feito. Não era só uma ferrovia para os peregrinos em suas viagens até Meca, mas também era uma maneira de estender o poder militar turco pela Península Arábica. Nacionalistas árabes, apoiados pelo coronel T.E. Lawrence, o Lawrence da Arábia, expulsou os turcos do Hedjaz. E, para impedir o envio de reforços, eles explodiram grande parte da linha férrea. Lawrence não queria destruir toda a ferrovia. Ele tinha um plano muito mais inteligente. Ele só queria incomodar um pouco os turcos e fazê-los acreditar que, com um pouco de trabalho e esforço, eles conseguiriam manter a ferrovia funcionando. O próprio Lawrence disse: a maneira mais eficaz de limitar a linha sem acabar com ela é atacando os trens. Ele atrapalhou milhares de tropas turcas porque perderam muito tempo e gastaram sua energia acreditando que conseguiriam manter a ferrovia funcionando. As ruínas do Hedjaz ficaram assim por quase 50 anos, até que em 1963 os britânicos iniciaram um trabalho de restauração e reconstrução. Em 1967, com grande parte do trabalho concluído, a Guerra dos 6 Dias acabou com a paz. E as autoridades sauditas ordenaram que o trabalho fosse interrompido. Nunca mais foi retomado. Os trens pararam, as armas silenciaram e a guerra terminou. E mais uma vez um trem entrou para a história. O armistício de 1918 foi assinado dentro do vagão-restaurante 2419. Em 1940, por insistência de Hitler e após a queda da França, a rendição francesa foi assinada dentro do mesmo vagão. Mas não haveria próxima vez. O vagão 2419 foi destruído pela SS em 1944. Após a guerra, na Conferência de Versalhes, a Alemanha foi obrigada a pagar indenizações, o que incluía mais de 5.000 locomotivas, 15.000 veículos e 150.000 vagões, todos em bom estado.
Nos 20 anos de paz entre as guerras mundiais, a paz foi relativa. E, novamente, os trens desempenhariam um papel importante em batalhas, causando conflitos e estabelecendo líderes. Mussolini, por exemplo, não liderou a marcha sobre Roma. A história e o rei Victor Emanuel estavam enganados. Para Mussolini, a marcha sobre Roma foi apenas uma viagem noturna de trem vindo de Milão. Como diz A.J.P. Taylor, Mussolini entrou no vagão vestindo uma camiseta preta e saiu com uma roupa elegante e uma cartola. Outro homem que chegou de trem para um encontro com o destino foi Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, patrocinado pela Alemanha para retornar do exílio político na Suíça para instigar a revolução na Rússia. Ele chegou em São Petersburgo no dia 3 de abril de 1917, a bordo de um vagão lacrado. A palavra lacrado foi escrita na porta do vagão para evitar a inspeção dos passageiros pelas autoridades da alfândega. Talvez seja por causa do tamanho do país que os trens marcaram tanto a história da Rússia. A Rússia é um imenso país e os bolcheviques sabiam que para controlar aquele imenso país precisavam das ferrovias. O homem que sucedeu Lenin percebeu o valor das ferrovias para o seu país. Joseph Stalin disse: "Cada um determina seu próprio sistema, tanto quanto seu exército pode alcançar. E um exército consegue chegar facilmente até qualquer lugar das suas linhas de trem." Leon Trotsky, que era um comandante militar russo, um comandante militar soviético, passou praticamente toda a guerra civil russa em trens blindados que cruzavam o país para liderar companhias contra o Exército Branco, os anti-bolcheviques. Em apoio às forças contra-revolucionárias, uma força liderada por britânicos surgiu novamente e as ferrovias afetaram o que se seguiu. Nenhum dos dois lados destruiu a ferrovia porque ambos precisavam dela. Se os bolcheviques avançassem, os britânicos recuariam. Os britânicos iriam contra-atacar e os bolcheviques recuariam. Mas nenhum deles destruiria as ferrovias porque ambos precisavam dela. Outra ferrovia que se tornou cenário de guerra e que, na verdade, foi a causa dela, estava na fronteira oriental da Rússia. Pouco depois das 10 horas da noite, em 18 de setembro de 1931, uma bomba explodiu ao lado da ferrovia da Manchúria do Sul, em Mukden. Essa explosão foi uma sabotagem. Os japoneses usaram isso como pretexto para acusar a Manchúria que eles os atacaram e que eles não aceitariam isso, que eles deveriam ser controlados em prol da estabilidade econômica do Japão. E daí começa a trágica jornada de 15 anos dos japoneses tentando conquistar a China. A explosão em Mukden foi a primeira das bombas de uma longa guerra. A última foi lançada sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Os países que mais sofreram com a Primeira Guerra Mundial passaram grande parte do tempo de paz que se seguiu se preparando para o próximo conflito. Na França, isso significava construir um bom sistema de defesa, a linha Maginot. Uma linha de fortificação subterrânea com capacidade para 500 mil de soldados franceses. Incluía cinemas, salas de raios solares e uma rede de trens elétricos para transportá-los. Mas em 1940, o Blitzkrieg alemão derrotou a linha Maginot numa batalha em que as ferrovias desempenharam papéis importantes. É impressionante a estratégia dos alemães na operação e coordenação de seus complexos sistemas ferroviários deve ter ajudado a superar a imensa derrota por um ano, ou por 2, talvez, quem sabe. Mas o que os alemães fizeram com as ferrovias durante a Segunda Guerra Mundial mostra o quanto as ferrovias podem mudar o rumo da guerra. Após a conquista da Polônia, os alemães rapidamente se movimentaram para ajustar as ferrovias polonesas para suas medidas padrão. Assim, seus trens conseguiriam chegar até a fronteira soviética, mas não poderiam atravessá-la.
A Operação Barbarossa, a invasão alemã à União Soviética, começou quando o último trem soviético partiu para o oeste para entregar mercadorias à Alemanha, que foram acordadas sob os termos do Pacto de Não Agressão que Hitler tinha acabado de cancelar. Quando os alemães invadiram a União Soviética, descobriram que a sua superioridade ferroviária não servia para muita coisa. Eles precisavam construir novas linhas para operar nas ferrovias russas. E tudo que os russos tinham em suas linhas ferroviárias foi destruído pelos russos em sua retirada, o que eles chamavam de política de terra arrasada. A União Soviética e a Alemanha não utilizavam os mesmos padrões ferroviários. E como os suprimentos, as munições e os reforços precisavam ser constantemente recarregados, o alto comando alemão decidiu converter as linhas férreas russas no padrão alemão, contendo seus avanços. O atraso de 2 semanas que seria causado por esse transbordo foi contido pelo aluguel de 15 mil carroças puxadas por cavalos e seus motoristas na Polônia. Com o vai e vem do conflito e um avanço alemão, seguido do recuo diante do Exército Vermelho, os trechos das ferrovias foram sendo ajustados. E no final da guerra, Stalin pôde viajar para a Conferência de Potsdam, na Alemanha, a bordo de um trem russo. Stalin tinha medo de voar. O ataque alemão à Rússia em 1941 foi contido pelo fato de que não havia ferrovias suficientes para continuar os avanços, e diminuir os avanços significaria chegar em Moscou no Natal. Stalin havia permitido que as estradas leste-oeste ficassem em mau estado. Por conta disso, o suprimento ao exército que avançava seria um problema. Mas a retirada dos soviéticos para o leste não foi comprometida. Uma reação impressionante à invasão se seguiu. E isso foi totalmente dependente de trens. Eles chegaram nos arredores de Moscou, mas no final não conseguiram conquistá-la completamente. E acabaram em um impasse. De novo, isso foi devido à falta de apoio ferroviário para a operação. Entre julho e outubro de 1941, mais de 1.500 fábricas, 496 somente em Moscou, foram transportadas de trem para o leste. Dos 75 mil tornos mecânicos de corte de Moscou, mais de 50 mil foram levados para o leste de trem. A fábrica de Yakolev em Moscou fabricava aviões de combate. Com os alemães a menos de 250 quilômetros da capital, eles produziram suas últimas máquinas. Os pilotos estavam na fábrica prontos para levar os aviões. Em seguida, os trabalhadores e a fábrica praticamente inteira foram colocados em trens e seguiram em segurança a leste dos Montes Urais, onde a fábrica foi remontada e a produção foi retomada 6 dias depois. Isso é possível quando se tem uma economia planificada. Você pode simplesmente fazer com que uma fábrica mude de lugar, fornecer os trens e partir para os Urais e continuar a produção. Mas tudo isso a um custo alto, sacrificando o povo russo. Mas eles não levavam em conta esse custo. Esse era o procedimento operacional padrão dos soviéticos. Um momento de reviravolta foi a Batalha de Stalingrado, onde combates violentos em um local histórico revelaram a importância das ferrovias. No dia 14 de setembro, a principal estação ferroviária mudou de mãos 5 vezes. Nos 3 dias seguintes, ela mudou de mãos mais 13 vezes. Uma carga improvável que chegava pela ferrovia seguiu com o levantamento do cerco de Leningrado. Uma carga de gatos foi enviada para ajudar a combater os ratos, substituindo os gatos que tinham sido mortos para servir de alimento. Após a reviravolta na Europa Ocidental, com a invasão dos aliados no dia D, em 6 de junho de 1944, as ferrovias tiveram mais um papel especial. A ofensiva de bombardeio dos aliados tinha como alvo inicial atingir os civis.
Esse foi um grande erro. O verdadeiro avanço foi quando eles começaram a explodir todas as ferrovias, destruindo as estradas de ferro, e assim a logística alemã foi destruída. Embora eficaz e importante para atrapalhar o movimento das reservas alemãs, destruindo as ligações rodoviárias e ferroviárias, o ataque aos franceses, que preparou o terreno para o dia D, custou caro. 2.000 aviões e 12.000 tripulantes foram perdidos em pouco mais de 2 meses. À medida que os aliados avançavam do leste e oeste, eles descobriram as atrocidades cometidas pelos alemães. E nesse momento, os trens também tiveram um papel importante. Uma das práticas mais perversas dos nazistas na Segunda Guerra Mundial foi o que conhecemos como Holocausto. A eliminação deliberada dos judeus da Europa, além de outras minorias, ciganos, homossexuais, intelectuais, que eles consideravam inconvenientes. As ferrovias faziam parte do processo do Holocausto. Os trens que iam para os campos de concentração eram os mais precários. A viagem levava, em média, 4 dias. O número total, de acordo com os registros mantidos pelas ferrovias, foi de cerca de 8 milhões de pessoas em 1.600 trens envolvidos. E as estimativas do número de pessoas envolvidas nessa operação, que sabiam o que estava acontecendo, também são impressionantes. Usando a própria rede ferroviária, que era muito bem administrada, eles transportavam milhares de judeus em seus trens vindos de todos os cantos da Europa, direto para os campos de concentração em que operavam. A pior das viagens foi a que durou 18 dias com os judeus de Corfu. Quando os vagões foram finalmente abertos, só restavam cadáveres. No final de 1943, um total de 24.000 vagões foram usados para transportar móveis e outras coisas que foram retiradas dos judeus da França para a Alemanha. Os sistemas ferroviários de todos os países ocupados foram obrigados a fazer esse serviço criminoso. O Reino Unido não foi invadido nem ocupado, mas sofreu com ataques aéreos, o que levou as ferrovias britânicas à guerra de uma maneira bem diferente. Em Londres, as estações ferroviárias subterrâneas chamadas de tubo se tornaram abrigo para famílias inteiras para escaparem das bombas. Esse momento marcou o folclore londrino. Antes disso, centenas de trens levaram crianças e mães para fora das grandes cidades em uma grande estratégia de evacuação. O dia a dia das ferrovias foi impactado pela guerra. Os blackouts restringiam as luzes de sinalização em 6% do brilho normal. Mas o mais importante é que os trens poderiam continuar funcionando. A Grã-Bretanha não tinha reservas de petróleo, mas ela tinha bastante carvão. E quase todos os trens ainda eram movidos a vapor. Os alemães optaram por uma estratégia diferente e sofreram as consequências. O regime nazista investiu muito no transporte rodoviário, de modo que o sistema de autoestradas, iniciado pelos nazistas, era o melhor da Europa. Mas eles viviam em um continente que não possuía muitos recursos de petróleo. O combustível para o transporte rodoviário era escasso, mas o combustível para os trens era abundante. Como o Daily Telegraph relatou em setembro de 1944, Hitler está sofrendo as consequências de um de seus erros de cálculo mais decisivo. Ele tem o melhor sistema rodoviário entre todos os países, mas não tem gasolina para usá-lo. Na Segunda Guerra Mundial, uma das coisas que mais ajudou a Grã-Bretanha foi o fato de que, embora caminhões motorizados e outros veículos fossem comuns nas estradas, poucas linhas ferroviárias foram fechadas. E com a escassez de gasolina durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi capaz de confiar nas ferrovias que ainda eram movidas a vapor. Mesmo com todas as suas estradas, nos Estados Unidos, as ferrovias transportavam 90% dos suprimentos e 97% dos movimentos militares durante o curso da guerra.
44 milhões de movimentos de tropas em 114 mil trens especiais aconteceram após a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941, depois do Pearl Harbor. E é em uma batalha no Extremo Oriente que encontramos a história da ferrovia mais marcante da guerra, e que os japoneses utilizaram para abastecer seu exército que havia ocupado a Birmânia. Em 1941 e 1942, o Japão tinha conquistado praticamente todo o Sudeste Asiático. Agora precisavam se manter ali. Então, depois de chegarem na Birmânia, os japoneses precisavam sustentar suas operações. Eles tinham um exército no norte da Birmânia e a intenção de continuar avançando até o nordeste da Índia. Mas ainda tinham suprimentos de um trem carregado. E seus equipamentos que tinham sido enviados do Japão precisavam ser levados junto com eles. Então, eles estavam em Bangkok, na Tailândia, e iriam para Rangoon, na Birmânia. A única alternativa viável na época era por vias marítimas. Os britânicos não seguiram com a ideia de uma ferrovia ligando a Tailândia e Myanmar na época de Sião e Birmânia. Eles consideraram o Three Pagodas Pass um obstáculo insuperável. Os japoneses que invadiram a Birmânia, que era de posse britânica, através da Tailândia em 1942, não pensavam assim e construíram 415 quilômetros de estrada de ferro em 16 meses. Os japoneses conseguiram construir isso porque tinham uma grande força de trabalhadores escravos. Não eram apenas prisioneiros de guerra aliados, também dezenas de milhares de prisioneiros de guerra britânicos, holandeses e australianos trabalhando naquela ferrovia. E cerca de 12 mil morreram ali. Para cada 5 prisioneiros que morriam na ferrovia da Birmânia, 3 soldados japoneses que cuidavam deles também morriam. Eu acho que o número de trabalhadores asiáticos mortos foi mais ou menos 80 mil, 7 ou 8 vezes mais do que o total de prisioneiros aliados. O número de mortos não foi nada bom e nós sabemos muito pouco do impacto sobre os asiáticos na região. Mas a ferrovia foi construída e foi usada. Mas ela não impediu a derrota do Japão quando as forças aliadas retornaram à Birmânia. Quando os britânicos assumiram o controle da linha em 1945, eles retiraram os trilhos do Three Pagodas Pass e a ferrovia ficou assim desde então. A ferrovia da Birmânia foi uma tragédia, não só para os prisioneiros e para os Romusha, os trabalhadores forçados, mas também para o exército imperial japonês. Trens forneceram suprimentos e reforços aos exércitos, evacuaram os feridos e também foram usados como armas. Assim, ao analisarmos a história das ferrovias e da guerra, dá para perceber como uma coisa dependia da outra. Os trens blindados são quase tão antigos quanto as ferrovias militares. Na Guerra Civil Americana, o Exército da União acompanhava os trabalhadores ferroviários para protegê-los. Na Guerra Civil Russa, que se seguiu à Revolução de Outubro, o Exército Vermelho fez uso de trens blindados. Construíram centenas deles e o mais famoso foi usado como quartel-general móvel pelo homem que formou o Exército Vermelho, Leon Trotsky. Esse trem é usado como modelo para o trem de Strelnikov, o personagem interpretado por Tom Courtenay no filme de David Lean, Doutor Zhivago. No final do século XIX, o trem blindado se transformou numa arma de guerra. Usar um trem blindado contra armas pesadas facilitaria o patrulhamento e, sem dúvida, o domínio de toda a extensão de uma linha ferroviária. Os trens blindados foram usados pela maioria das nações europeias na Segunda Guerra Mundial. E eles não eram só blindados. Eles eram equipados com canhões, metralhadoras, armas antiaéreas, infantaria e também tanques. As armas ferroviárias e os tanques dos trens eram maciços, difíceis de apontar e lentos para carregar. Eles não eram nada práticos, mas colocavam medo.
A capacidade dos trens de transportar muito peso e munição dentro deles fazia com que os ferroviários e militares sempre voltassem a pensar em montar grandes armas sobre os trilhos. Em março de 1918, o Kaiser Wilhelm Geschütz disparou 350 projéteis por 120 quilômetros em Paris. Menos de 1.000 pessoas foram mortas e muitas com medo deixaram a cidade. Um fato interessante é que esses projéteis foram os primeiros objetos feitos pelo homem a atingir a estratosfera. Os cidadãos de Paris pensavam que estavam sendo bombardeados por um Zeppelin. Eles não faziam ideia de que estavam sendo atingidos por um canhão a 70 quilômetros de distância. O problema dos canhões é ilustrado pelo que os alemães usaram na Segunda Guerra Mundial para bombardear o porto russo de Sebastopol. Ele havia sido projetado para bombardear Gibraltar, mas Franco não permitiu que ele fosse transportado pela Espanha. O canhão precisava de 1.400 homens e 2 guindastes enormes para montá-lo. Pesava 1.350 toneladas e, quando finalmente instalado, disparou apenas 48 vezes na cidade de Crimeia. Depois de destruir Sebastopol, o que você faz com sua arma ferroviária? A resposta é que não se tem muito o que fazer. Aquelas armas não tinham muita utilidade. Pareceu uma boa ideia e os alemães podiam tornar possível qualquer ideia maluca que surgisse. As armas ferroviárias que foram criadas para atacar os inimigos na Grã-Bretanha, na verdade não tiveram um papel muito significativo na guerra. 2 dessas armas ficavam em túneis na cidade de Kent. Elas foram recarregadas e utilizadas, mas uma delas não funcionou muito bem. Uma outra versão do trem blindado foi importante. Ficou famoso por viajar para cima e para baixo pela Grã-Bretanha. Era o trem real. Esse trem foi usado em viagens pelo Reino Unido para aumentar o esforço de guerra e animar a população. O rei e a rainha ficavam nele por uma semana a cada 10 dias. Eles viviam ali. Era um palácio itinerante, não era muito espaçoso nem luxuoso. Era somente funcional. Na Segunda Guerra Mundial, quando surgiram ameaças de ataque aéreo e bombardeio, eles decidiram que o trem real precisava ser trocado. Então, ao invés de ter um telhado branco, eles o pintaram de cinza. Mas perceberam que ainda não havia uma proteção eficaz contra os bombardeios. Então, decidiram construir um trem real blindado. Construíram um trem de metal, 2 vagões de metal, um para o rei e um para a rainha. E ao apertar um botão, o revestimento blindado descia pelas portas e janelas. Assim, eles ficavam protegidos por esse revestimento. Os trens revolucionaram a forma como as guerras eram travadas, o tempo que elas durariam, e grandes exércitos dependiam deles para o sustento. Os trens também foram vítimas de guerra, porque não podiam avançar pelas fronteiras. Nenhum trem passa de Kosovo para a Sérvia, onde a hostilidade é severa e imperdoável. Mas em outros lugares, os trens escrevem uma nova história. Um exemplo é o Expresso da Reunificação. Um fica no Vietnã e o outro cruza o Sri Lanka. É uma linha de 340 quilômetros que ficou fechada por 24 anos, de 1990 a 2014. Agora, funciona novamente como um símbolo da paz. É uma viagem de 6 horas e 10 minutos, cheia de história. Mas as ferrovias que cruzam fronteiras sempre vão ter um potencial militar. Há muitos anos eu estava em Israel e me indicaram um ponto turístico perto da fronteira libanesa e a ferrovia passava pela costa de Israel, que é belíssima, era impressionante. E eu perguntei se o trem de passageiros vem até aqui, por que a ferrovia vai até o norte? E me responderam que se tivermos algum problema no Líbano, podemos levar nossas forças armadas até lá. A guerra, como nós conhecemos pela televisão e pelos filmes, é um confronto entre exércitos com seus tanques, canhões, aeronaves e navios de guerra. Mas, como vimos, a guerra moderna acontece nos trilhos. Analisando o contexto das 2 guerras mundiais, podemos dizer com certeza que elas não teriam existido sem as ferrovias.